Caire, meus queridos e queridas. Continuando o tema de descobrir quem somos, a partir da página 6, no Olhar de Filósofo, é que vamos tomar conhecimento do pensamento do filósofo francês René Descartes. Como vocês viram no texto anterior, que é a conclusão do Emílio, sobre como saber se existimos, é um tipo de reflexão muito semelhante à que chegou o filósofo francês René Descartes, em que, ao se perguntar sobre como ele pode provar e demonstrar que ele existe de fato, e que aquilo, por exemplo, não fosse um sonho, ele chega à conclusão de que o fato de estar pensando sobre isso possibilita a ele a confirmação de que estar ali pensando é uma constatação de que ele de fato existe. Como mostra o seu próprio diálogo ali na página 6, da seguinte maneira: o que sou eu? Uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Como vocês podem perceber, o raciocínio de Descartes, aqui simplificado e adaptado para vocês do 7º ano, seria basicamente o seguinte: se a gente questiona tudo à nossa volta, se a gente duvida de tudo que a gente está verificando para perceber se isso pode ser ou não um sonho ou a realidade, ele chega à conclusão de que o fato de estar questionando essa realidade já me coloca como uma coisa certa. Ou seja, quando eu percebo que esse algo que está duvidando é confirmado. É daí que vem a expressão dele, pela qual ele é conhecido: penso, logo existo. Ou seja, o ato de pensar e de duvidar das coisas demonstra para ele e para as outras pessoas que ele está existindo, e aquilo não é um sonho, por exemplo, porque ele está pensando na possibilidade, inclusive, daquilo ser um sonho. Mas esse ato de pensar prova, demonstra que ele existe. Por isso a expressão penso, logo existo. Essa expressão, por exemplo, é usada por um artista contemporâneo em seu personagem, que é o Peixócrates, em que, além de parodiar a famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, brincando e só sei que nadar sei, ele também se expressa a partir da ideia de Descartes, brincando com essa ideia, dizendo: penso, no lago existo. Basicamente, o pensamento de Descartes resume que a gente é composto por duas coisas. Uma coisa que é material, que seria o corpo, e a outra coisa que é essa coisa que pensa, que a gente poderia chamar de consciência, de mente, de razão. Então, o corpo seria o que ele vai chamar em latim de res extensa, ou a coisa que existe, a coisa extensa, enquanto que a consciência, a razão, vai ser chamada de res cogitans, que é inclusive de onde vem a palavrinha cogitar, que é usar essa coisa pensante. Então, nós seres humanos seríamos divididos entre essa coisa que é material, corpórea, que seria a res extensa, e essa coisa que pensa, que seria a mente, que seria a razão e a racionalidade. A pergunta que a gente pode fazer e que o livro apresenta a partir da página 7 é: existe pensamento sem corpo? Por exemplo, a gente poderia substituir essas duas coisas por uma coisa que vocês têm, que é o celular ou mesmo o computador, para tentar identificar, de certa maneira, o que o Descartes está chamando de corpo, alma, corpo, consciência. Tá? Por exemplo, o corpo seria o hardware, ou seja, a máquina do celular, o aparelho do celular, ou o aparelho, a máquina do computador. Só que essa máquina sozinha, ela não funcionaria. Um aparelho do celular, só a máquina não funciona, só o aparelho não funciona. Ele precisa do software. O software seria, de certa maneira, esta consciência, essa coisa que pensa, essa coisa que faz funcionar a máquina. E as duas coisas juntas seriam ou apresentariam isso que a gente tem na forma de computador, notebook e aparelhos celulares. De uma maneira parecida, a gente pode pensar para fixar bem a ideia do Descartes da separação de que o ser humano possui a parte do corpo e a parte que pensa, ou seja, a res extensa e a res cogitans. Nesse sentido, o livro aprofunda essa reflexão discutindo a ideia da memória. Assim, ele apresenta a reflexão sobre a memória curta e a memória de longo prazo. A memória curta seria a memória imediata que a gente tem, por exemplo, de uma coisa como os alimentos que eu comi no almoço. Então, essa seria uma memória curta. Já as memórias de longo prazo seriam as memórias que te remetem a, por exemplo, a infância, ou mesmo memórias
memórias muito remotas ou memórias que merecem um esforço para ser lembradas. Por exemplo, a fisionomia de uma pessoa que você não vê mais há muito tempo e etc. Em relação a isso, eu peço que vocês leiam com atenção o texto da página 8 e tentem trazer as dúvidas sobre esse conteúdo para que a gente possa aprofundar essa discussão na nossa aula live da semana. Não se esqueça de fazer os exercícios da página 7 e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.